Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Esse aqui é o vídeo de orientações do segundo bimestre de 2021 das aulas de História da Escola Maria Isabel. Nesse vídeo, falaremos sobre os procedimentos, notas e critérios de trabalho aqui da disciplina de História. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então, vamos ao que importa, né? Só revisando, isso aqui já foi falado em outras reuniões de pais, essas coisas, mas não custa nada relembrar aqui. Onde estão as aulas de História? As aulas de História estão no Centro de Mídias da Educação de São Paulo, ou, como é também chamado, Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Neste portal, né, você tem todo o conteúdo de todas as matérias sendo postado semanalmente. Esse portal tem várias maneiras de ser acessado. A maneira mais prática atualmente é o aplicativo de celular. Esse aplicativo ele é gratuito, ele não consome dados do celular e ele pode ser acessado com celulares extremamente simples. Então, qualquer celular que roda os aplicativos mais comuns de hoje em dia consegue rodar o centro de mídias. Outro lugar é o site. O site do centro de mídias ele está disponível também para computadores, o que para muita gente também é uma maneira prática, é mais confortável trabalhar e estudar, trabalhar os conteúdos, né, pelo computador. Além disso, tem o canal do YouTube com todos os vídeos de todas as matérias. E para quem não tem nenhum desses recursos, você tem o canal de TV 2.3, que é o canal onde passa todo dia a programação do Centro de Mídias no horário estabelecido. Em todos esses aí, você tem também o horário certinho de cada matéria. É só acessar esses portais e você vai ter isso. Normalmente, as aulas de história são na quarta, na quinta e na sexta. Aí depende para qual série, né? Como eu estou falando aqui para todas as 14 salas do Maria Isabel, então a gente não vai falar do cronograma dos dias. Também porque eles variam um pouco, tá bom? Mas no geral é isso, gente. Você tem acesso gratuito a toda a plataforma. Então todo mundo que tem meios digitais para acessar, podem acessar por esses pontos. Vamos falar um pouco desses estudantes que não acessaram nenhuma plataforma ou não entregaram nenhuma atividade. Esses estudantes serão convocados pela escola e virão a ela ou vão entrar em contato com ela da maneira mais oportuna possível. Então a escola já está convocando, já está chamando os estudantes. Se não me engano, já estamos na terceira semana de convocações de estudantes. Esses estudantes, se eles não puderem vir, eles receberão atividades impressas de história. Tem o livro didático, tem o caderno do Aprender Sempre e vai ter as atividades que eu imprimo, que eu deixo lá com a coordenação e elas são impressas e entregues para os estudantes normalmente de cada 15 e 20 dias. Então eles vão lá, recolhem a atividade e fazem elas e devolvem. E também a gente está convocando os estudantes quando a gente percebe que eles têm capacidade social, literalmente, de poder ficar em casa, e aí a gente dá o auxílio para eles acessarem os conteúdos, e aí cessa essa convocação. Lembrando que a gente está em uma fase transitória do Plano São Paulo devido ao Covid, e isso nos obriga a manter o mínimo de funcionários na escola, o mínimo, inclusive com o revezamento de professores no prédio. 3 professores por horário. Esse foi estabelecido na nossa escola. 3 professores na escola por horário, para poder fazer as coisas e fazer a escola funcionar. Funcionários, falando nisso, de limpeza, essas coisas também foram reduzidos. Então, nesse plano, a gente não vai ter realmente muito estudante na escola. A gente vai ter coisa de estourando 4 estudantes por sala. E olhe lá. E é bom mesmo, porque esses estudantes estão precisando de uma observação maior, eles estão precisando revisar coisas, eles estão precisando ter uma instrução de acesso aos conteúdos e muito mais. Então, é ideal que os estudantes que têm acesso façam suas coisas. E os estudantes que não tenham acesso, aguardem a sua convocação. Então, como a gente vai saber
que você aprendeu as coisas das aulas. A gente vai passar atividades. No caso, a escola se reuniu nessa semana, né? E definiu algumas coisas sobre critérios das atividades, sobre onde entregar e também quais as notas básicas dessas atividades. Então, primeira coisa que tem que ficar muito claro, é que a entrega dessas atividades ela é no Google Classroom. Isso foi definido pela gestão essa semana, ou seja, todos os professores devem fazer atividades, né, serem entregues no Google Classroom. Os que não têm ainda, eles vão montar as turmas e vão lançar tudo por lá. É mais prático e central a gente fazer isso, a gente colocar todas as atividades em uma única plataforma para não dar confusão, com critérios claros de nota. Isso deu muita confusão ano passado, já está começando a dar esse ano, então a gente precisa estabilizar tudo. Então vai ser tudo dentro do Google Classroom. Segunda coisa é a questão das notas. As notas, elas obedecem certos critérios, porém, os professores também têm a liberdade de definir qual é a sua pontuação. E no nosso caso, nesse contexto da pandemia, a gente precisa de critérios claros. Então vamos de novo passar os critérios do bimestre. Todo mundo que acessou o Google Classroom viu que o critério era uma atividade, cada uma valendo um ponto. Eu falei isso no começo do ano, quando a gente ainda estava em presencial, e eu vou sustentar isso. No caso, a gente tem mais ou menos 9 semanas até o fim do bimestre. Então, cada atividade que a gente tiver nessas 9 semanas, uma por semana, elas valerão um pontinho cada uma. 9 atividades, 9 pontos. Simples assim. Não tem segredo. Além dessa atividade, dessas 9 atividades, a gente ainda tem um pontinho faltando, né? Esse pontinho, ele também vai ser feito por outras coisas, né? Vamos lá. Primeira coisa seria as leituras daquela atividade de leitura do recesso que eu fiz no primeiro bimestre. Eu vou pegar ela, eu vou puxar ela para o segundo bimestre, vou arrastar ela para o segundo bimestre e a partir daí ela vai valer lá também. Quem já fez, já tem o ponto. Quem não fez, pode ir lá para pegar o ponto. Além desse, você pode fazer a avaliação de aprendizagem e processos, que também vai valer um ponto. Essa avaliação, ela é a primeira vez, né, em muitos anos. Não, acho que é a primeira vez que a avaliação de aprendizagem de processos ela é feita em ciências humanas. Então, é novidade para mim também. E se ela já estiver disponível, né, se essa pontuação estiver disponível, eu já também atribuo quem fez, vai ganhar o pontinho extra. Mas, principalmente, o último pontinho extra que você pode conseguir é através do acesso às aulas do CMSP. A gente sabe que teve estudantes que fizeram as atividades de lá e não foi devidamente computado o material. E por causa disso, a gente tem que ficar atento a quem fez e quem não fez. Então, por isso, o quanto de ponto eu vou atribuir a fazer o CMSP? Um ponto também. Um ponto também. Porque no fim das contas, gente, as atividades colocadas, né, no Google Classroom, elas são atividades vistas por mim e são atividades que são feitas pelos vídeos do centro de mídias. Abre aspas, a mesma coisa, só que com mais profundidade. O que a gente precisa aqui é deixar claro que a gente está em um processo de aprendizagem, não de fazer lição. O objetivo não é fazer lições. Fique muito claro isso. O objetivo de vocês, como estudantes, é aprender coisas. E para aprender coisas, você precisa consumir o conhecimento, debater sobre ele, perguntar e a atividade é a parte final, é você mostrar que você sabe ou não, ou mostrar que você tem dificuldades e perguntar mais até conseguir atingir o objetivo.
O objetivo não é dar nota baixa ou nota alta. O objetivo é construir conhecimentos. Então, serão 9 temas que vocês vão aprender sobre eles nesse bimestre, entendeu? Mais esses outros temas que eu coloquei aí para a gente poder se aprofundar. Outro detalhe é que o Google Classroom para os estudantes online será o meu único ponto de entrega das atividades. Será o único ponto. O único lugar que eu vou fazer uma checagem além dele vai ser o formulário de visualizações do centro de mídias. Vai ser a única coisa a mais. Entenderam? Então, eu estabeleci isso porque eu tenho certeza que a quantidade de estudantes que está fazendo pode ser maior. Muitos estudantes estão tirando de letra as aulas do Centro de Mídias de História, estão fazendo tudo certinho. Lá no Classroom eu posso colocar mais coisa, tanto que eu estou reupando alguns vídeos que eu fiz ano passado lá. Tenho planos de fazer as reuniões do Google Meet com a gente, né? Mas por áreas, tipo fundamental e médio, para tirar dúvidas, conversar um pouquinho, falar sobre a matéria, principalmente falar sobre a matéria, falar sobre conhecimento histórico, que é tão interessante. A gente tem saudade de interagir com vocês em quantidades, né? Em quantidades. Então, a gente só não fez essa semana porque tem que preparar a recuperação. Tem que preparar a recuperação. Eu estou montando esse vídeo com as instruções e provavelmente por causa de futuras reuniões. A gente teve uma reunião segunda-feira que foi da 1 até as 5. Então, a gente está bem ocupado e eu quero fazer essas reuniões virtuais com a gente, conosco, né, estudantes e a aula de história, né. Já os estudantes com necessidades especiais, eles receberão, já estão, né, recebendo os materiais adaptados, ou material ampliado, ou material de alfabetização, ou material que contempla, né, as inteligências múltiplas deles. Então, nesse sentido, também eles podem assistir o centro de mídias, eles podem tentar fazer as atividades, mas eles também devem fazer as atividades estabelecidas. Por exemplo, tem estudantes com necessidades especiais que fazem normalmente o centro de mídias e com resultados adequados, de acordo a o que já foi diagnosticado com relação a eles. Então, pessoal com necessidades especiais podem fazer as atividades à vontade, mas focado principalmente no que eu vou mandar pela Patrícia, pela Rosana, como atividades específicas da matéria de história, tá bom? Agora vamos falar com o pessoal que está me devendo umas coisinhas. Então, primeira coisa essencial, que sobre as notas vermelhas e sobre recuperação. Calma, calma. A gente está em uma pandemia, a gente não está em um passeio. Essa situação que a gente está vivendo é completamente atípica. Completamente atípica. Então é natural você botar os pés pelas mãos. É natural você cometer erros. O erro mais comum que eu estou vendo nesses estudantes que estão sem nenhuma atividade é achar que eles vão passar de ano e isso sem estudar, e isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito ruim. Ele simplesmente está se negando uma coisa que pode melhorar a vida dele. Quantos estudantes eu conheço que hoje são adultos, que tiveram até aulas comigo e que reclamam que perderam seu tempo e que agora estão tendo que correr atrás disso tudo, porque não conseguiram construir um conhecimento bom quando eles eram jovens. Então, por favor, não é uma questão de obrigação comigo, é uma questão de obrigação com você mesmo, estudar e adquirir conhecimentos. A gente está disposto a ajudar todos os professores, não só a história, mas todos os professores. Então, a gente vai produzir agora, para o primeiro bimestre, uma atividade lá no Google Classroom que vai ser entregue. E essa atividade vai alterar as notas e as faltas dos estudantes. Porque cada atividade não feita, ela se transforma em faltas. Então, se você não fez nada, você tem todas as faltas do bimestre. Basicamente é isso. Nesse ano, provavelmente eles vão tentar adotar critérios de retenção por faltas e abandono escolar. Isso é muito sério. Então, tem que observar isso aí. Então, todos os estudantes que estão com notas vermelhas e que estão zerados, eles devem fazer essa atividade.
Ela só não foi postada essa semana porque teve as reuniões da segunda. Senão ela já estaria no Google Classroom. Acredito eu que, se não for até o fim dessa semana, no fim de semana ela já entra no sistema, tá bom? E quem está com nota azul também vai poder aproveitar essa oportunidade para fazer uma revisão, se quiser. E no caso, eu vou habilitar pontos extras para os estudantes que têm nota azul que queiram fazer esse formulário, que queiram fazer essa atividade. É uma atividade de revisão. A gente já teve bastante revisão, inclusive, em história. Teve reprises do centro de mídias e essas coisas. Porém, se quiser fazer, eu vou dar, em média, entre 2 a 3 pontos para quem tem nota azul, para fazer essa atividade, se fizer essa atividade. Quem tem nota vermelha, ao fazer esse formulário, pode ganhar, né, pode valer até 7 pontos. Por que não é 10? Porque a gente também tem que começar a se acostumar, quem está, né, com o ensino, quem está com capacidade de usar a internet e não está usando e tem que fazer as coisas, tem que se acostumar. Então, os outros 3 pontos, eles vão vir por assistir às atividades do centro de mídias lá pelo aplicativo. Esse é o critério, entendeu? Caso o estudante não tenha acesso, não tenha nenhum acesso à internet, temos sim casos, esses estudantes receberão as atividades impressas. Mas se o estudante tem acesso à internet, ele deve fazer essas atividades aí, entenderam? A entrega, prazo de entrega, tem esse prazo de entrega até dia 21. Eu duvido que ele vai ser um prazo fixo. Talvez a gente vai poder estender ele mais. Mas, por enquanto, trabalhem com esse prazo. Vão trabalhando com esse prazo, porque depois pode ser que o sistema simplesmente feche e ele não me permita fazer alteração tão cedo. Então, o ideal é mexer com isso. Depois do dia 21 do 5, ou seja, desse mês mesmo, menos de 20 dias aí para chegar nesse prazo, eu vou fechar o formulário e eu vou fazer a correção. E aí depois a gente vê a reabertura do formulário para uma segunda leva, tá bom? Então, fiquem atenção aí com as suas atividades de recuperação. E eu acho que é isso. O restante das orientações, a gente vai ter reunião de pais, se não nessa semana, na outra. Aí questões como data de bimestre e outros recadinhos que a gestão pode dar, eles passam por lá. Mas de história é basicamente isso aqui. Então, por favor, se você está assistindo esse vídeo e não fez ainda nenhuma atividade, não se preocupe. Mas, por favor, se preocupe com a sua educação. Não se preocupe comigo, com a escola. Se preocupe com a sua educação. Ela é muito mais importante. Então, vá fazer suas atividades, vá consumir esse conhecimento e caso tenha dúvidas, vocês podem me procurar no e-mail institucional, no Google Classroom e mandar as perguntas. Eu, tirando a quarta e a quinta-feira, eu estou na escola atendendo o pessoal que está na convocação, eu estou disponível para vocês, tá? Eu vou abrir e-mail em intervalos regulares durante o horário comercial, tá? Não à noite, madrugada. E aí eu vou respondendo à medida do possível, tá bom? Dúvidas, dificuldades para acessar os sistemas, e principalmente dúvidas sobre a matéria. Vocês têm que me perguntar sobre o conhecimento histórico, que é o grande objetivo das aulas de história. Então, foco nisso. Pessoal que está já fazendo as atividades muito bem, é assim que se faz. A gente pode melhorar, a gente pode criar novas maneiras de fazer tudo isso funcionar. Estou aberto a sugestões, vão mandando recadinhos para mim que eu sempre gosto de ouvir. Por exemplo, muita gente gostou da atividade de leitura, posso postar mais livros lá se vocês quiserem, fiquem à vontade de pedir. É só pedir as coisas que a gente vê o que pode ser feito, tá bom? Então, não desistam. Não desistam do seu conhecimento, porque ele é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês. Eles podem tirar muita coisa de vocês, mas eles não podem tirar a sua sabedoria, tá bom? Então, a gente vai se falando. Fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.